Tá aí, né? Saudações rubro-negras. Vamos falar aí do nosso Mengão, que vem do empate aí na noite dessa quarta-feira, né? Ficou no 1-1 com a equipe do Internacional. A gente falando um pouco dessa partida de ontem, o Flamengo botando uma equipe mista, né? Acertadamente. Felipe Luiz poupando alguns jogadores visando o confronto aí do próximo domingo, né? Iniciando a decisão da Copa do Brasil com o Atlético Mineiro, fazendo o primeiro jogo em casa. É importante, né, o Flamengo fazer um bom resultado. E o Flamengo poupando alguns jogadores, mas o Flamengo mostrando disposição. E apesar de tomar o gol ali no final, fez uma boa partida. A gente repassando alguns números aí desse jogo, né? O Flamengo teve 53% de posse de bola contra 47% do Inter. Mas não foi aquela posse de bola estéreo, não. O time até criou chance, né? Podia ter matado o jogo. Teve o lance do Alcaraz, né? Que ele limpou, bateu a bola no canto esquerdo ali do goleiro Rocher, mas não conseguiu marcar o gol. O Flamengo faz 2-0 ali. Tinha matado a equipe do Internacional. O Internacional que vem invicto há muito tempo e com o técnico Roger no comando aí da equipe colorada, vem se recuperando aí no Campeonato Brasileiro. Alguns outros números, segundo o SofaScore, 3-3 em grandes chances. Total de finalizações, o Internacional finalizou 18, o Flamengo 12. Trocas de passes, o Internacional 395, o Flamengo trocou mais passes 463. O Flamengo aí, como eu disse, né, fez uma boa partida. O flamenguista reclamando, né, mas a gente também tem que respeitar o Inter, que é uma equipe que fez muito investimento, né? Por exemplo, tomou gol do Ener Valencia, um atacante que não vem numa boa fase não, mas é um atacante de Copa do Mundo. Fez gol ali, tem o Borré, que jogou no River Plate também. Tem ali a sua história no futebol. Enfim, foi um resultado lá no sul do país. A gente sabe que historicamente sempre foi difícil. Então não foi um resultado lá muito ruim, não. Com esse resultado, o Flamengo, vários flamenguistas, né, ainda esperançosos com o título brasileiro, mas eu já não estava nem pensando em campeonato brasileiro, não. Eu já estava mais preocupado aí com a vaga direta na Copa Libertadores, já que o Flamengo está na final da Copa do Brasil, mas não é para garantir a vaga pela Copa do Brasil, precisa ser campeão. E não tem nada garantido, não. Então o Flamengo tem que sim terminar o Campeonato Brasileiro com dignidade e buscar essa vaga e ficar no G4 da competição. Com esse empate de ontem, o Flamengo ficou aí com 55 pontos e foi importante o empate, porque se ele perde para o Inter, o Internacional passaria o Flamengo. O Internacional tem 53, ficaria à frente do Flamengo ao quinto colocado. O Flamengo está a 2 pontos do Fortaleza, que é o terceiro, e a 6 pontos do Palmeiras, que é o vice-líder. O Botafogo tem 64 pontos, 9 pontos à frente do Flamengo. Infelizmente, a situação aí visando o título. Mais uma vez, né, o Flamengo faturando aí cerca de 1,5 bilhão de reais. E é mais um ano aí que a gente fica sem disputar o título brasileiro. E o Flamengo se vence ontem, se ele vencesse a equipe do Internacional pelo placar de 2-0, seria o campeão simbólico do primeiro turno. Que não adianta nada ser campeão simbólico, não, mas que mostra que se o Flamengo tivesse mantido uma pegada e buscado o título brasileiro, poderia estar aí brigando pelo campeonato nacional, coisa que o Flamengo se perdeu no segundo turno. O Tite tem sua culpa? Eu acredito que sim, mas eu não boto só na culpa do Tite, não. Boto na culpa também nos jogadores, que às vezes escolhem jogos para correr, principalmente, né, escolhem as Copas para correr, para se dedicar mais. E infelizmente aí no segundo turno o Flamengo caiu demais, mas tem um problema físico. Se o jogador se machuca, o Flamengo está com uma epidemia de lesão muscular. Eu nunca vi isso. Todo jogador do Flamengo ali tem uma lesão muscular. A gente não sabe o que acontece com esse departamento físico do Flamengo. O time sempre está sofrendo com as lesões musculares. E além das lesões graves, com o Pedro fazendo falta, tem até os números do Pedro. O Pedro ainda é artilheiro do Brasil na temporada, está fazendo falta demais. O Flamengo tem um problema crônico, tem dificuldade nas finalizações, e o Pedro é um cara que resolvia isso. O Flamengo às vezes joga bem, igual ontem mesmo, teve algumas chances. Até o Gerson parece que procurou finalizar mais, mas o Flamengo sofre com essa questão aí de pecar nas finalizações. E ontem foi mais uma vez isso que aconteceu. O Alcaraz, como eu disse, teve a chance ali de matar o jogo e não conseguiu.
E falando nessa questão do Campeonato Brasileiro, acho que ano que vem o Flamengo tem que botar o Campeonato Brasileiro como prioridade. Claro, a Libertadores é o torneio continental, mas o time que fatura 1,5 bilhão tem que pelo menos disputar o título. O Flamengo esse ano, mais uma vez, desde 2020, aí, mais uma vez, fica desgarrado dos líderes. Uma equipe com esse faturamento não pode deixar tanto a desejar no quesito disputa, né? Tem que brigar ali pelas primeiras posições do Campeonato Nacional. Pelo Campeonato Brasileiro, o Flamengo volta a atuar na outra quarta-feira, enfrenta a equipe do Cruzeiro, mas no domingo tem aí a decisão da Copa do Brasil, enfrenta o Clube Atlético Mineiro. O Flamengo em busca do seu pentacampeonato, a equipe do Atlético é bicampeã, está buscando o tri. O Flamengo, o maior campeão da Copa do Brasil é o Cruzeiro, né? Tem 6 títulos, o Grêmio tem 5, então é importante o Flamengo vencer essa aí para chegar ali próximo do maior campeão da Copa do Brasil aí no próximo em 2024, né, a gente vencendo, fica apenas um título do Cruzeiro. Então é importante o Flamengo buscar esse título para tentar salvar a temporada. A Copa do Brasil, dos 3 principais torneios, é o menos importante desse segundo semestre, mas é o que sobrou. Então a gente tem que sim, é o mínimo que o Flamengo tem que fazer, é buscar esse título enfrentando o Atlético. O Atlético tem uma rivalidade ali para mim, unilateral, né? Os atleticanos ficam doidos aí quando enfrentam o Flamengo. É perigoso ter atleticano preferir vencer a Copa do Brasil do que a Libertadores. Qual é a doença quando enfrentam o Flamengo? Então, o Flamengo vai ter muita dificuldade. É importante fazer um bom resultado no próximo domingo. Tem flamenguistas também falando, devemos ganhar de 3, de 4. Acho que nem, claro, né? Se você puder ganhar de 10 é melhor. Mas se você ganhar de 1-0 já é uma vantagem. Importante o Flamengo levar uma vantagem. A exemplo do que foi como o Corinthians, o Flamengo fez 1-0 e levou essa vantagem. A vantagem foi fundamental. No final da Copa do Brasil ano passado, o Flamengo perdeu o título, não foi em São Paulo. Em São Paulo fez até, para mim, uma boa partida, empatou em 1-1 com o São Paulo. Mas perdeu o título jogando no Maracanã, uma partida bizonha, perdeu por 1-0 para o São Paulo, foi em desvantagem. Você reverter o resultado fora é muito difícil. Então o Flamengo tem que sim tentar buscar esse bom resultado no Maracanã, no mínimo uma vitória mínima de 1-0, 2-1, enfim. O Flamengo tem que vencer para buscar esse bom resultado, para buscar esse título, esse pentacampeonato fora do Maracanã no domingo, dia 10, né? No meio de semana tem o Cruzeiro, tem outro mineiro, né? Enfrenta o Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro pela 32ª rodada na quarta-feira, e no outro domingo, dia 10, decidindo a Copa do Brasil lá também em Belo Horizonte. Para você que está acompanhando a nossa live aí, peço que deixe o like aí, se inscreva no canal Flá nas Redes, local de flamenguista raiz. A partir de hoje a gente procurando fazer mais lives também para trocar aquela ideia de tudo que acontece no mundo rubro-negro. Por falar em chances perdidas, o Flamengo tem pecado bastante na perda de chances. E quem está fazendo falta demais é o Pedro, né? Com uma lesão séria de ligamento, só deve voltar em meados de 2025. E a gente trazendo alguns números. O Pedro tem 30 gols na temporada. Ele ainda é o artilheiro da temporada brasileira e com folga. O vice-artilheiro, para você ter uma ideia, é o Yuri Alberto, tão criticado do Corinthians, tem 23 gols ao lado do Lucero do Fortaleza. Quem diria, o Yuri Alberto é o vice-artilheiro. Para ver como tá difícil, né? Eu sou mais velho, eu sou de uma época aí que tinha todo time grande tinha um 9 goleador. E hoje em dia é difícil ter vários atacantes de qualidade, né? O Lucero está empatado com o Yuri Alberto na segunda posição. Um olhar aí sobre os atacantes da primeira divisão, né? Seguida pelo Mastriani. Quero até falar um pouquinho sobre o Mastriani e o Flaco Lopes. O Mastriani tem 22 gols na temporada, ele também que jogou pelo América nessa temporada. O Flaco Lopes do Palmeiras tem 21. E por falar em Pedro, a gente vai iniciar a próxima temporada e vai ter o Mundial de Clubes, né? Se a FIFA confirmar esse Mundial, né? Tem muito clube europeu querendo boicotar. Mas se tiver esse Mundial, a gente precisa de um 9
pelo menos para suprir ali ser um reserva do Pedro. E eu acho que esse Mastriani, apesar de estar machucado lá no Atlético Paranaense, ele seria um cara, eu gosto dele bastante. A bola quando sobe, desde o América, igual o Flamengo, a gente está sofrendo aí praticamente sem atacante reserva. O Pedro machucou, a gente está sofrendo com essa questão do 9. A gente tem o Carlinhos, coitado. O pessoal desce o porrete no Carlinhos, mas eu falo, custo-benefício do Carlinhos ali, coitado, ganha 60 mil por mês, é um cara realmente limitado, não tem como você esperar muito do Carlinhos. Foi até importante em algumas partidas do Brasileiro ali, fez gols importantes. Contra o Vitória fez o gol, que eu me acho contra o Atlético também, né? Ele foi bem, fez gol, jogando lá na Arena MRV. A gente precisa assim de pensar um 9 top aí para o ano de 2025 para começar o ano. O flamenguista falando também, o Pedro vai voltar, mas como vai voltar? Ele tem uma lesão séria de ligamento ali, a gente não sabe como o Pedro vai voltar, não. Então é bom a gente esperar, a gente contratar forte, o Flamengo investir fortemente em um 9 titular, e o Mastriani acho que seria essa opção, esse reserva, o Mastriani, eu vejo ele com bons olhos, seria um bom reforço para o Flamengo para a próxima temporada. Eu investiria sim no Mastriani, quero saber a sua opinião aqui, diga nos comentários, seria um bom reserva, um bom 9 reserva aí para o Flamengo. Se dentro de campo o Flamengo, pelo menos nos últimos 2 anos, né, não tem ganhado tantos títulos, mas o balancete divulgado hoje aponta que o Flamengo segue bem, investindo bem em contratações, investindo um montante bom, né? Divulgou o último demonstrativo financeiro de 2024, que corresponde ao terceiro trimestre do ano. No documento, o Flamengo detalha os investimentos feitos em contratações nessa segunda janela de transferência. E o valor, né, o valor mais alto despendido pelo Flamengo nessa segunda janela de transferência foi o Alcaraz. Alcaraz que vem se adaptando também, tem muito flamenguista pegando no pé do cara. O cara é jovem, tá chegando agora ao Brasil, tá conhecendo os companheiros. Eu acho que vai dar certo no Flamengo. O flamenguista também tem que ter um pouco mais de paciência. Fez um gol, bateu o pênalti bem ontem, gol de pênalti, mas gol de pênalti também vale. Se erra, o mundo acaba, né? E o Flamengo falando do valor, detalhando no documento ali o valor gasto com o Alcaraz, o jovem argentino. O Flamengo gastou aí 166 milhões de reais. É o maior valor gasto pelo Flamengo na história com um jogador. Não, desculpa. 125 milhões de reais. Referentes ao argentino Carlos Alcaraz. O total da janela, eu falei errado aqui, 166 foi o valor gasto nessa segunda janela. E 125 desses 166 foi com o Alcaraz. Como eu disse, o argentino de 21 anos é a contratação mais cara da história do clube, está se adaptando, vamos ter paciência com o cara. Ele já marcou 2 gols, ambos de pênalti, e deu uma assistência, e como eu disse, vive um período de adaptação. Ele atuou em 10 partidas, sendo titular apenas em 4 delas. Então vamos dar tempo ao cara com o Felipe Luiz ali, eu acho que o Felipe Luiz vai adaptar bem o cara. Ele também sendo importante para substituir o De La Cruz, também é outro que vem sofrendo com essas inúmeras lesões. Então acho importante a gente dar uma moral aí, ter um pouquinho de paciência com o Carlos Alcaraz. A gente vê ali no toque de bola, eu acho que ele tem sim potencial para render mais no Flamengo. O Flamengo detalhou nesse documento o valor gasto com outra contratação de bom investimento, de grande investimento nessa janela de transferência. O Flamengo pagou cerca de 30 milhões. O Gonçalo Plata, investimento no
equatoriano de 23 anos, o Flamengo pagou cerca de 23 milhões de reais ao Al Sadd do Catar. Esse valor de 23 milhões são cerca ali de 30% dos direitos econômicos e luvas do jogador. Outros 6 milhões corresponderam aos custos de intermediação. E somando tudo, então, essa negociação do Plata, 30 milhões de reais. Ele também vem crescendo de nível, né? A gente tem que dar um tempo para ele se adaptar. Ontem contra o Inter, achei até que ele segurou a bola ali, sofreu algumas faltas com um pouco mais de confiança. Eu acho que foi importante a atuação dele ontem. Não foi aquela atuação top, não. Vou dar uma nota 6,5, 7. Ontem foi razoável a atuação do Alcaraz ali pelo Flamengo. O Flamengo também detalhando os valores gastos com Alexandro e o lateral, né, e o atacante Michael. O Flamengo não pagou diretamente, teve que comprar o direito econômico do passe do jogador, né, o antigo passe que a gente falava. Mas o gasto foi entre luvas também, né, ali diluídas no salário do jogador, cerca de 7 milhões e meio no Michael. O Flamengo teve que arcar. Fala que o jogador vem de graça, né, mas tem um salário, tem luva, então não fica barato, não. O Alexandre, cerca de 3 milhões de reais. Então, resumindo essa janela de transferência, foram 125 milhões no Alcaraz, cerca de 30 milhões no Plata, 3 milhões no Alexandre e 7 no Michael. O Flamengo também divulgou, somando todos os gastos do Flamengo na temporada, 358 milhões de reais em contratações nessa temporada. O Flamengo também que investiu forte, né? No De La Cruz, no Vinha, no Léo Ortiz. Ó, pra você ver, o Vinha também já machucou, já não tava nem lembrando dele. Contusão séria também só ano que vem. E teve esse gasto aí, né? Com Plata também agora. Alcaraz, Michael. Somando tudo aí, 358 milhões de reais que o Flamengo investiu nesse ano. Então, né? A Copa do Brasil, pelo menos aí, o Flamengo tem que ganhar para tentar salvar essa temporada. O Flamengo aí também nesse balancete falou que vencimentos a curto prazo, em um ano, tem cerca de 207 milhões para pagar só de compra de jogadores nos próximos 12 meses, né? Então o Flamengo já entra em 2025, entre aspas, devendo pouco mais de 200 milhões de reais. São dos valores, né? Todos os jogadores geralmente é dividido, parcelado ali o atleta. Então o Flamengo tem aí mas durante os próximos 12 meses, durante esse fluxo de caixa, o Flamengo vai ter que honrar cerca de 200 milhões de reais para quitar o pagamento desses atletas. Por falar em pagamento de atleta, a gente vai falar aqui de um clube que não está pagando, está honrando muito com seus compromissos, não é o Corinthians, o Grupo City, que né, o Grupo City ali que envolve até o Bolívar, da Bolívia, o Bahia aqui no Brasil, enfim, do qual que é o dono do Manchester City e diversos outros clubes, mira a contratação do goleiro Hugo Souza, que tem passe vinculado ao Flamengo, mas o Hugo está emprestado à equipe do Corinthians. O Flamengo já recebeu contatos para vender o goleiro, mas os investidores esperam um desfecho da situação contratual que envolve o Corinthians. O Corinthians tem contrato com o Hugo Souza por empréstimo até o final de 2024 e pode exercer o poder de compra de apenas 800 mil euros. O Corinthians está com dificuldade de comprar um jogador de 800 mil euros, cerca de 5 milhões de reais, para um clube ainda do tamanho do Corinthians. Esse valor tinha que ser despendido aí, pago ao Flamengo, 800 mil euros até o dia 30 de novembro. Caso não consigam adquirir, o Grupo City pretende investir no arqueiro. Se o Corinthians ali não chegar e pagar pelo atleta, o Grupo City aí promete investir na contratação do goleiro Hugo Souza. Vale lembrar que o Corinthians acaba de sofrer um transfer ban da FIFA. Nessa quinta-feira, hoje, né, a gente está gravando esse vídeo aqui, por dívida de cerca de 7 milhões de reais com o zagueiro Balbuena. Já saiu do Corinthians há um tempo e o Corinthians também não pagou. Ou seja, o time paulista não pode inscrever novos jogadores nas próximas 3 janelas de transferências até 2026. Portanto, até o início de 2026, o Corinthians não pode inscrever ninguém. Então, melou essa contratação do goleiro Hugo junto ao Flamengo. Assim, o Corinthians precisa pagar
ao atleta e pedir pagar. O Corinthians, né, precisa pagar 7 milhões ao Balbuena e pedir liberação à FIFA para poder voltar a contratar e inscrever novos jogadores. O time paulista, como já mencionado, até o dia 30 de novembro, exercer esse poder de compra aí do goleiro Hugo Souza. Ou seja, a equipe de Itaquera corre contra o tempo para não perder o arqueiro. A gente dando crédito aí dessa informação de momento aqui para o Coluna do Fla, falando dessa situação do Hugo Souza. O Flamengo, por outro lado, tem cautela e aguarda os desfecho da situação do Corinthians com a FIFA. Alguns flamenguistas também falavam que o Hugo poderia ser até titular no Flamengo, reserva, mas o Hugo saiu do Flamengo merecidamente, estava mal demais, tomava gol todo jogo. Foi um dos principais motivos aí do Paulo Souza ter saído. Quase todo jogo o Hugo Souza falhava, o Flamengo perdia ou empatava, sempre tomava alguns gols bem esquisitos e acho que foi um dos motivos aí de ter afundado aí o técnico, talvez o principal motivo de ter afundado o técnico Paulo Souza, além do Flamengo não jogar tão bem. Então, o Hugo Souza seguiu seu caminho lá para Portugal e foi isso, né? Não foi em Portugal também, nenhum time de lá fez proposta por ele, decidiu comprar o Hugo. Retornou ao Brasil, acho que foi bom para ele. O cara não vai ser feliz no Flamengo, que seja feliz em outro lugar. Então, poderia ser feliz no Corinthians. O Flamengo até poderia ter uma multa um pouco maior, né? Mas o Corinthians nem a multa baixa aí pagou. E então o Hugo, a princípio, deve retornar. Vamos ver com o Flamengo. O Flamengo agora acho que é até bom para o Flamengo, pode pedir um valor maior, porque ele se valorizou no Corinthians. No Corinthians ele está indo bem. Então, como eu disse, eu penso na pessoa também. Eu sou flamenguista, mas o cara não quer. Eu, particularmente, não gostaria dele no Flamengo, não. Mas a vida do cara que segue, que seja feliz lá no Corinthians ou em outro lugar. O Corinthians não deve contratar, mas o Flamengo é bom. Ele retorna, o Flamengo pode vender ele por um valor maior, quem sabe até para o próprio Grupo City. O Flamengo tinha fixado o passe junto ao Corinthians 800 mil euros. Acho que o Flamengo pode pedir cerca de 3, 4 milhões de euros nele, pelo menos, para vender o Hugo. Eu acho que vai ser uma boa ele retornar para o Flamengo, pelo menos para o Flamengo negociar com o valor que ele achar mais justo. Então é isso, né? O Flamengo chegando ao Rio de Janeiro nesta quinta-feira, vai retomar os treinos e visando o primeiro jogo da final da Copa do Brasil, acontece no próximo domingo. E a gente também, né, vai gravar um vídeo aqui trazendo todas as informações desse jogo. Muito dinheiro aí também em campo na disputa da final da Copa do Brasil. O campeão vai levar cerca de 70 milhões de reais, um pouco mais de 70 milhões de reais ali, fora o dinheiro que já faturou na competição. E o vice-campeão vai ficar com cerca ali de 35 milhões. Quem já chegou na final já ganha um pouco mais de 30 milhões de reais. Então o campeão vai ganhar mais uns 40 milhões de reais, além do título, que é importante. O Flamengo também, né? O Flamengo tá bem financeiramente, mas dinheiro a gente nunca rasga dinheiro, né? Cerca de 73 milhões de reais vai para o campeão da Copa do Brasil. E o vice-campeão ali fica com cerca de 30 milhões de reais. Como eu já disse na live, o Flamengo em busca do pentacampeonato e o Atlético em busca do tricampeonato. A gente buscando esse título para salvar a temporada, né? Já que a gente está vendo rivais aí como Botafogo e Atlético decidindo a Libertadores, Botafogo brigando pelo Brasileiro ao lado do Palmeiras. Brasileiro, infelizmente, pra gente ficou de fora também. A gente tentar buscar esse título nacional. E para você, pensa aquela moral de sempre, se inscreva aqui no canal Fla nas Redes, deixe o seu like, compartilhe o nosso vídeo aí. Um abraço e saudações rubro-negras, até o próximo.